seja qual for o seu trabalho. Talvez nesse momento o seu trabalho seja estudar, não deixa de ser um trabalho, é um empenho. Mas são privilégios que nós temos. A pergunta que você e eu precisamos fazer: qual é a árvore que tanto me atrai? Eu sei que se formos ampliar, pegar a ilustração lá do Jardim do Éden, trazer para hoje, nós poderíamos ampliar isso e dizer que não é apenas uma única árvore e um único fruto. Talvez exista um pequeno bosque de tentações nos cercando. São muitas árvores, todos os dias. Mas qual é aquele fruto que nesse momento para você parece tão, usando as palavras lá de Gênesis, parece tão agradável, atraente e desejável? Pois foi assim que o autor descreve quando a mulher viu aquela árvore. Diz que era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável. Não é assim que a tentação se apresenta? Qual é o fruto, qual é a árvore que hoje se apresenta assim na sua vida, na minha vida? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Nós estamos cercados disso todos os dias. E algumas tentações, ou quem sabe todas, mas me parece que algumas em especiais são recorrentes e são insistentes, porque o inimigo não vai dar trégua. Lembrem como foi, ele começou com a mulher, com Eva, e isso se estendeu para Adão. Mas notem como foi, ele foi sutil e persistente. E aqui vale salientar uma coisa que muitas vezes é esquecida. Quando nós lembramos da tentação, nós logo dizemos: Eva esqueceu e caiu em tentação. Nós esquecemos da primeira parte, porque a mulher começou muito bem. E essa postura minha e sua que nós devemos cultivar também. Porque o texto diz lá que a serpente se aproximou e disse, lá no versículo 1, ele colocou a dúvida. Ele semeou a dúvida no coração de Eva. Foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi a primeira investida. Se Eva tivesse esquecido, ela ia dizer: não sei se foi bem isso que ele disse. Eu acho que não, acho que a gente pode comer de todos os frutos. Não, mas Eva, ela se saiu muito bem na primeira investida, no primeiro teste. Ela foi bem na primeira fase do vestibular. Porque ela respondeu, ela disse: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário morrerão. Ela sabia, ela resistiu à primeira etapa, mas depois ela vacilou. E isso diz respeito a você e a mim, porque ela vacilou nos detalhes, naquela parte das nossas sensações. Cognitivamente, ela estava preparada, ela se saiu muito bem. E isso talvez acontece comigo e com você. Nós conhecemos as doutrinas, nós sabemos textos bíblicos de cor, intelectualmente nós passamos um texto. Se alguém perguntar o que Deus disse, o que é pecado, você vai responder: ótimo, nota 10. Mas depois, quando essas tentações vêm na forma de sensações que mexem, que atraem você e querem fisgar você pelas sensações,
que são naturais ao nosso corpo humano. Esse é o cuidado, e foi ali que Eva tropeçou. Porque ela cedeu quando viu que aquele fruto era agradável, era atraente e era desejável. É assim que a tentação vem na sua e na minha vida. Sutilmente, na calada da noite. Tudo isso para falar da primeira parte que eu apontei, que é nós enfrentarmos, fazermos frente às tentações e às ciladas que o inimigo coloca na nossa vida. Lembrando também que nem tudo vem apenas do diabo. A culpa não é toda do diabo. A Escritura muito bem coloca, e os teólogos gostam de resumir isso, que a tentação vem de 3 fontes principais. Do diabo, sim. A tentação vem do mundo, ou seja, das coisas que nos atraem aqui neste mundo, mas a tentação também vem de dentro de nós, da nossa própria carne, da nossa natureza, que está inclinada ao mal. Portanto, a vigilância. Mas eu quero falar um pouco da segunda parte, porque ela é tão importante quanto a primeira. Ou seja, quando nós estamos sofrendo e não conseguimos resistir com as tentações, ou até mesmo quando já caímos, o que fazer? Nesta segunda parte, o grande recado é não fazer aquilo que Adão e Eva fizeram. Eles fizeram justamente o oposto do que você e eu precisamos. Quando eles perceberam que tinham pecado, o que eles fizeram? Eles foram se esconder entre as árvores do jardim. Como uma criança que comete, uma criança pequena, que faz uma coisa que não devia ter feito, e ela acha que se escondendo ou empurrando aquela coisa para baixo do tapete, ninguém vai ver. E os pais, apenas de olhar para o rosto daquela criança, já sabem que alguma coisa aconteceu. Quando nós erramos, o segredo não é tentar fugir. Mas nós gostamos de fazer isso. Não que nós nos escondamos fisicamente, mas nós gostamos de nos esconder através de desculpas. Nós queremos ficar atrás das desculpas. Sempre achamos uma justificativa. Ah, eu fiz isso porque, veja bem, para Deus isso não vai colar. Ah, eu fiz tal coisa porque eu não sabia. Deus não vai engolir essa. Invente uma outra. Nós gostamos de nos esconder, às vezes na vitimização. Ah, mas veja bem, eu sou assim, só eu que sou assim. Não seja vítima, não se faça de vítima. Nós gostamos de nos esconder também através da racionalização. Então nós inventamos um belo e perfeito discurso, que às vezes um advogado iria se impressionar. Nossa, sua fala está perfeitamente argumentada. E quase que a gente vai dizer para aquela pessoa, sim, você é inocente. Nós gostamos de fazer isso. Nós inventamos um discurso para justificar nossos erros, quando o melhor caminho é dizer, perante o próximo também, mas perante Deus dizer, sabe uma coisa, eu errei, foi feio. Ou na linguagem dos jovens, foi mal aí. Foi mal.
é uma forma de pedir desculpas, né? Uma forma de dizer, eu errei. Esse é o caminho. Não precisamos esperar Deus nos procurar lá no meio dos arbustos, onde nós tentamos nos esconder. Confessar os pecados, suplicar o perdão de Deus, este é o caminho. Buscar a Deus antes disso, no momento da tentação. Jesus foi exemplo. Quando a coisa pesou, ele estava em oração. Isso não impediu, por exemplo, no início do ministério de Jesus, ele se preparou, ele estava em oração, ele foi ao deserto para orar, para estar em comunhão com Deus intensamente. Ele quis se afastar da sociedade, ele queria se concentrar em Deus, mas isso não impediu que o inimigo o procurasse lá e trouxesse tentações. Não é o assunto aqui, não vou entrar nisso, mas foram tentações também muito sutis, e o inimigo usou até a palavra de Deus para querer derrubar Jesus. Por isso toda vigilância é pouca, mas já falamos sobre isso. O que eu estou falando aqui agora é sobre buscar o recurso que está ao nosso alcance. Jesus fez isso. Um pouco antes de ele ser preso, condenado, sofrer nas mãos dos homens e depois ser morto, ele estava em oração e chamou seus companheiros, alguns dos seus discípulos, para orarem com ele lá no jardim do Getsêmani. Notem, o pecado entrou no mundo no jardim do Éden, lá foi o jardim da queda, e Jesus estava num outro jardim, orando, se preparando para resgatar, para consertar o erro que nós humanos cometemos. Mas aqui fica o recado para nós. Vamos também procurar a Deus nas tentações. É um recurso. Nos aproximarmos dele. Buscarmos a sua presença. Aqui também vale, nessa questão de lutar e de fazer frente, de buscar recursos, vale ainda muita coisa. Eu gosto de ilustrar muito essa questão de como fazer frente à tentação, como buscar ajuda, com um jardim, uma horta, um terreno que está vazio na sua casa, um pedaço de terra, não importa o tamanho dele. Se você pode ser um jardim inteiro, um quintal inteiro, pode ser um canteiro pequeno. A melhor maneira de manter aquele espaço limpo, livre do inso, não é apenas arrancando e matando, é plantando uma coisa boa. Enquanto você ficar só arrancando, limpando, você vai ficar os 50 anos, os próximos 50 anos fazendo isso. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter alguma coisa ruim na sempre. À medida que você ocupa aquela área, com flores, com plantas, com grama, isso ainda vai aparecer. Mas a coisa boa que está lá plantada ajuda a controlar, sufocar, diminuir o que é ruim. Assim é na nossa vida. Estando aqui na casa de Deus, nós já ajudamos a criar uma barreira para afastar as tentações, porque estamos nos ocupando com a palavra de Deus, o Espírito Santo habita em nós e nos acompanha. Nós estamos cultivando coisas boas, nos ocupando durante a semana com coisas boas, fazendo coisas boas, promovendo as coisas boas. Vale lembrar ainda que Cristo foi tentado à nossa semelhança. A Bíblia diz que ele foi tentado como nós, só que ele não pecou. Isso vale lembrar, porque ele é o nosso recurso quando nós somos tentados. Lembrar que ele conhece a condição humana. Sim, nós somos pecadores. Admitir isso é o primeiro passo. Saber que nós vamos tropeçar, que nós estamos sujeitos a crer, é o primeiro passo. Saber que Cristo passou por isso e ele nos entende nas nossas fraquezas e tentações. Ele sabe que a natureza humana é frágil e pecadora.
Ele conhece também a sutileza e a astúcia do maligno e a maneira como as tentações vêm. Ele sabe como o inimigo agiu contra Adão e Eva, ele sabe como o inimigo agiu contra ele, e portanto ele vai saber como nos socorrer. Por isso que Jesus também advertiu os seus discípulos a vigilância. Mas, quando alguns deles caíram, na verdade, todos eram pecadores, mas nós temos alguns relatos de alguns discípulos que em alguns momentos específicos caíram, erraram, feio. E Jesus os buscou, os atraiu para junto de si, os acolheu e os perdoou. Deus sabe que a força do cristão não está em si mesmo. Ser cristão não significa que você ou eu temos a força para enfrentar tudo que vem pela frente. O grande trunfo, a grande arma do cristão não é a sua força e a capacidade de resistir, mas sim é a força da fé que se apega ao Salvador e que com esta fé consegue ficar mais vigilante e busca ajuda no momento das fraquezas. Queridos irmãos e irmãs, na semana que vem nós teremos a celebração da Santa Ceia entre nós. E vale a pena lembrar que este assunto de tentação, de resistir ao pecado e de buscar socorro quando já pecamos, praticamente está na agenda de quem vai se preparar para a Santa Ceia. Reconhecer que somos pecadores, que erramos muitas vezes, sim, e às vezes erramos feio. Esse é o primeiro passo, porque você precisa estar arrependido. Você precisa ser um cristão humilde para buscar a comunhão de Deus na Santa Ceia. E então sim, aí vale a pena lembrar que a Santa Ceia nos é apresentada como uma mesa. E mesa é lugar não apenas de alimentar-se, mas é um lugar de comunhão. É uma mesa que será posta, e ali nós vamos ter comunhão com os irmãos, mas comunhão com Cristo, para celebrar o perdão que Ele nos dá. Santa Ceia é uma mesa de comunhão e não um tribunal de julgamento. Se você reconhece os seus pecados, está arrependido, sabe que as tentações pegam você muitas vezes, mas você se arrepende disso e busca Jesus como seu Salvador, então domingo que vem será uma alegria, uma festa, um momento de comunhão com Deus aqui, de você poder vir e dizer: meu Deus, obrigado por ter enviado Jesus, e eu preciso fortalecer a minha fé, estou aqui para renovar a minha fé no perdão que tu me ofereces através de Jesus. Lembre, Adão e Eva cederam, nós muitas vezes cedemos, e vale a pena lembrar que essas tentações que vêm sutilmente ao nosso redor, com promessas até tentadoras, elas vêm apenas para nos arruinar. Não troque uma única árvore por uma floresta inteira de bênçãos que Deus te oferece. Amém. Vamos cantar o hino 396, 3 primeiras estrofes.
fé cristã, nas palavras do Credo Apostólico. Quem quiser acompanhar, está no nosso inário na página 775, página 775 dos nossos inários. Vamos ficar de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao inferno. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. A igreja pode sentar-se. E vamos orar. Ó Deus eterno, nosso bondoso Pai Celestial, nós oramos a Ti nesse momento com um coração cheio de gratidão, reconhecidos diante das muitas bênçãos que Tu nos envias todos os dias. Na verdade, Senhor, às vezes nós usufruímos, mas esquecemos de Te agradecer e às vezes até esquecemos de que tudo o que temos, o que somos, até mesmo as nossas capacidades, vem de Ti. Recebe nossa gratidão por tudo. Louvamos-Te principalmente pela dádiva do perdão em Cristo Jesus. E pedimos que nos fortaleças e nos mantenhas nesta fé até o fim. Também trazemos as nossas súplicas diante de Ti sobre aquelas coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Pedimos pelo nosso país, pedimos por aqueles que estão sofrendo, buscando trabalho, aqueles que trabalham, mas sofrem dificuldades nesse seu trabalho. Pedimos pelas pessoas que passam por qualquer outro tipo de sofrimento. Rogamos pelos enfermos, por aqueles que se recuperam de cirurgias ou estão em algum tratamento, talvez já prolongado. Acompanha a todos e que a Tua presença consoladora os reanime. Pedimos também, Senhor, por esse período, esta semana de reinício de muitas atividades. As atividades da igreja. Pedimos que abençoes também as reuniões de liderança, reuniões da mesa, do conselho e do próprio conselho. O reinício das atividades de mais um ano letivo no nosso colégio. Abençoa a direção e a coordenação, a diretoria que ampara e acompanha esse trabalho. Abençoa toda a equipe de professores e colaboradores que nos 2 primeiros dias, segunda e terça, sejam dias abençoados de preparo para receber os nossos alunos. Abençoa a cada um deles e seus familiares em mais um ano letivo. Também para aqueles que vão estudar fora de Aracati. Concede, Senhor, uma boa viagem, um bom estudo, e possam ser momentos proveitosos de preparo para a vida. Pedimos também pelos nossos projetos sociais e missionários. Oramos pelo evangelista Natanael e sua família, pelo pastor Ilmo e sua família, que retornam de férias e recomeçam as atividades. Enfim, Senhor, colocamos a nossa vida, da nossa igreja,
nossas famílias, liderança, trabalhos, colocamos isso em tuas mãos. Rogamos também ao Pai, para que a tua palavra continue viva no nosso coração, entre nós, nas nossas atividades, na nossa igreja, no nosso colégio, na nossa sociedade, nas atividades do nosso sínodo, e que ela seja aquela lâmpada que brilha, através do trabalho de muitos evangelistas, missionários, pastores e cristãos ao redor de todo o mundo. Abençoa essa pregação, esse anúncio da tua palavra, lá onde as pessoas estão se esforçando para fazer isso. E que muitos possam chegar a Jesus e a salvação através deste Evangelho. Senhor Deus, assim nós colocamos toda a nossa vida nas tuas mãos. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Esse é o momento das ofertas. E após a coleta cantaremos o hino 350, as estrofes indicadas, ficaremos de pé para cantar o último hino de todos.
Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.